Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite do NED para participar no Next Week, que é a minha segunda oportunidade a colaborar com o NED. Participei no ano retrasado, né? Estamos em 2024, então foi 2022 que eu participei. E sou grato pelo convite, porque gosto muito dessas iniciativas dos estudantes. Os estudantes têm que ter iniciativas, propor ideias, propor projetos, desafiar assim os limites que nós temos na nossa formação, e os eventos facilitam muito esse desenvolvimento pessoal, né? Tanto como pessoa, também como um trabalho em equipe, porque é muito importante para a formação dos profissionais, né, dos juristas, profissionais que vão trabalhar depois no campo aí econômico, em que nós precisamos de pessoas com essa característica de liderança, né? Eu quero parabenizar toda a equipe do NED, pois vocês estão no caminho certo, e é isso que deve ser feito mesmo, muita iniciativa, muita vontade, e isso faz com que também vocês aprendam umas habilidades adicionais, né, que é importante para os profissionais, além de ter a oportunidade de escutar durante uma semana em vários oradores, entre eles, né, eu me faço parte também da doutora Camila, que está aqui ao meu lado. Vou fazer uma breve apresentação dela, né, posteriormente à minha palestra, porque começo com um dos temas que nós escolhemos. Eu escolhi, né, um tema que eu venho a fazer pesquisa já há algum tempo. Como professor de direito empresarial, eu pesquiso a relação das empresas e o impacto que elas causam, né, na sociedade. Isso, tanto uma sociedade regional, nacional, como uma sociedade internacional, né? Que hoje nós temos esse grande impacto que as empresas causam na sociedade. Então, eu escolhi esse tema, o paradigma da empresa, né, numa nova ordem sustentável. Até os meus colegas que vão ver depois dessa palestra online, algumas pessoas já fizeram o pedido, eles perguntaram, Fábio, por que você vai tocar nesse tema? Esse tema, assim, hoje está muito debatido no mundo, né? A questão da sustentabilidade, e as empresas, se vocês observarem, pensarem bem, as empresas, elas têm a tendência, né, de extrair recursos naturais, né, ou trabalhar numa fase econômica com pessoas que, o tema mais da Camila, trabalhar com pessoas, com trabalhadores, e extrai recursos dessas pessoas, seja de forma física, da energia delas, ou como seja no meio ambiente, né, buscando recursos naturais, e transforma isso em capital, né? Então, esse capital sempre foi muito legítimo. Até passar aqui esse slide, esse capital sempre foi muito legítimo no âmbito do direito. É legítimo as pessoas fazerem negócios, né, que nós chamamos de contratos, né, o contrato entre as partes. É legítimo as pessoas fazerem isso e, através desses negócios, obterem lucros. Então, as empresas, no âmbito privado, né, são organizações privadas, eu quero entrar um pouco nesses conceitos para depois desenvolver a nossa ideia, elas estão, elas formulam os seus negócios com base num contrato, né, com base num contrato. E esses contratos privados é totalmente legítimo pelo direito desde aí da direito romano, né, mais de 2000 anos, mas que começou a ganhar mais força no individualismo, das relações individuais, a partir da Revolução Francesa, a partir do século XIX, né, que a Revolução Liberal fez com que todas as pessoas eram livres para fazer contratos, né? Então, o contrato é a base, né, das relações privadas e é a base do capitalismo. Base do capitalismo. Então, nós pegando, a partir desse ponto, né, que a relação, que um contrato ele é legítimo, mas protege as partes. Será que quando as partes fazem algo com um objetivo legítimo, mas elas venham a ocasionar algum tipo de diminuição em outros direitos coletivos, né? Porque pode haver isso no âmbito global, ou regional, ou nacional, o que for, né? Mas dentro da lei, será que esses contratos hoje não poderiam ser revistos a forma da atuação, né, entre os particulares? Então, para nós irmos, né, para os paradigmas concretos das empresas. Então, as empresas, elas são organizações privadas, realizam contratos, os particulares são as pessoas que regulam seus interesses próprios, né? Nós, meus alunos que estão aqui no dia dos contratos sabem disso, a liberdade contratual é o fundamento das relações privadas. E no âmbito empresarial, né, como eu falo aqui,
a finalidade da empresa comercial, porque tem empresas que não são comerciais, né? Mas a finalidade da empresa comercial sempre esteve atrelada ao lucro. Se vocês olharem o Código de Sociedades Comerciais, ali, a partir do artigo 6º, fala da finalidade da empresa, né? Se vocês forem para a parte das sociedades anônimas, divisão de lucros, né? Divisão de participações sociais, tudo é divisão. Então, o lucro, ele sempre esteve atrelado a essa divisão, né? Da propriedade entre as partes que faziam projetos, né? Que você constrói uma empresa para fazer um projeto. Mas o interesse pessoal, o interesse dos particulares pode vir a causar algumas incidências não muito positivas. E aí surgiu, né, nos anos 80, 90, anos 2000, doutrinas que falavam desse interesse dentro da empresa. Nós chamamos, né, no direito empresarial, especialmente no direito societário, de interesse social. E a palavra aqui, interesse social, não tem nada a ver com o social, sociedade coletiva, mas social, sociedade comercial. Então surgiram algumas doutrinas, e essas doutrinas falavam, não, as empresas têm um interesse da sociedade, e é um interesse dos sócios, né? Surgiram essas doutrinas dos anos 80 e 90. Então, especialmente uma pessoa, né, um grande economista chamado Friedman, ele era defensor, assim, um dos maiores defensores da doutrina do interesse social para os sócios, porque o lucro deveria ser distribuído para as pessoas que corriam um risco, né, corriam um risco. E eu não discordo dessa doutrina, mas essa doutrina também teve uma superação. Por que ela foi superada? Quando os negócios são feitos num âmbito regional, particular, ótimo. O problema é que nós vivemos uma sociedade cada vez mais globalizada, né? Então, numa globalização, você compra um produto que não é feito aqui 100%. Pode ter feito uma parte aqui em Portugal, outra parte em outro país, pode ter feito outra parte na África, em África, ou Ásia, etc. Quando você tem um globalismo, esse interesse que é só individual, que defendia a teoria aí do Friedman, o interesse social egoístico dos sócios, ele transcende. Então, ele transcendeu para o interesse chamado institucional. Que vem aí os institucionalistas, que falam que o interesse não é só exclusivo dos sócios, mas é todo de uma outra coletividade chamada stakeholders. Eles usam essa expressão, que é bem conhecida assim nas empresas. Ah, nós temos que também... Vocês vão ver, relatório de empresas, grandes empresas, pega lá o Geraldo Martins. Eles vão ter um relatório que depois vai ter uma parte para dizer, não, nós temos uma política de responsabilidade social, né, em que os nossos stakeholders também são... tem concedido alguns benefícios, stakeholders, né? E essa palavra stakeholders tem tudo a ver com a teoria institucionalista, que é a teoria que dizia que você, empresário, tem que respeitar interesses dos sócios, ok? Da sociedade em si, como pessoa jurídica, né? É uma coisa mais técnica, mas os sócios e depois os outros interessados. E o artigo 64 do nosso Código de Sociedades Comerciais fala disso. Tem lá, né? O interesse social, como é em relação à gestão de uma empresa, deve ser considerado, além dos sócios, outros interessados, que são clientes, trabalhadores, consumidores e outras pessoas mais. Mas não. Mas o que isso tem a ver com a responsabilidade social? Tem muito a ver, porque a doutrina portuguesa, eu estudei minha tese de doutorado entre 2012 até 2017, 16. Em 17 eu defendi. A doutrina portuguesa, sim, que é a mais dominante, nessa matéria dizia, não, o que diz o artigo 64, né, quando fala dos órgãos de gestão, os órgãos de gestão de uma empresa têm que atender os interesses, além dos sócios e de outros interessados, esse artigo aí é um argumento, é só para ilustrar o código, né? Ou seja, a doutrina dizia, não, isso não é muito verdadeiro, porque quem de fato tem interesse em uma sociedade, né, numa empresa, são sócios. Esses trabalhadores, esses clientes, esses credores, isso não é tão importante assim. Porque quando você está no órgão de gestão, você tem que fazer, né, aquela empresa crescer, e lucro, e lucro, e lucro. E essa doutrina defendia isso com unhas e dentes até 2022, quando houve uma proposta de diretiva pelo parlamento, né? Então, essa doutrina, e eu criticava essa doutrina, né? Como investigador, nós temos que ter esse olhar crítico sobre os fatos. Eu falava, não, o artigo 104 está indo num caminho muito bom dentro aqui da Europa, inclusive outros países têm alguma coisa parecida, e Portugal tem um caminho, o legislador português adiantou-se uns 20 anos, né? Quando o artigo 64 atualizado em 2010, eu acho.
Não, 2006, foi atualizado em 2006. Então, adiantou-se uns 15 anos de outras legislações, e a doutrina portuguesa era contra esse artigo, né? Essa parte específica que fala de outros interessados. Mas eu expliquei na minha tese, até 2016, quando eu defendi a minha tese, que eu falava, não, essa parte especial tem muito a ver com a responsabilidade social das empresas. Eu explicava isso. Você pegar na minha tese, meus alunos aqui têm minha tese, eu falava, não, isso tem a ver com a responsabilidade social das empresas, porque as empresas, elas têm um dever ético, que na época era só ético, vamos já falar do jurídico, as empresas têm um dever ético, que é um dever de respeitar uma coletividade, porque elas se beneficiam dessa coletividade, tanto do trabalhador como do meio ambiente, né? Que são os polos mais próximos assim, entre a empresa e esses fatores. E eu dizia isso, e aí dava alguns casos que exemplificavam. Por exemplo, eu falava de uma sentença em Espanha que julgou um caso em que um conselho de administração, um órgão de administração, esse órgão de administração fez uma doação em dinheiro para uma entidade, no sentido de que essa entidade ela ia se beneficiar dessa doação para melhorar questões, por exemplo, sacos plásticos, né? Vamos colocar assim. Essas empresas, essa fundação ou associação, não lembro bem qual era, ela tinha uma finalidade de reciclagem. Então, o que fez o administrador daquela empresa? Ele fez uma doação para aquela empresa, para aquela associação X, em que ele promovia assim, a reciclagem. O que os sócios falaram? Olha, os sócios entraram com uma ação contra o órgão de administração, falando que o órgão de administração agiu sem o interesse social, sem o interesse dos sócios. Aí que tá, para você ver, pra vocês perceberem que a legalidade ela tem tudo a ver depois com o plano fático, né? Não é só uma questão de contorno assim, teórico. Os sócios daquela empresa espanhola de Barcelona entraram com uma ação no tribunal lá de Barcelona contra o administrador, ou a administração, dizendo que o administrador tinha feito uma doação ilegítima, que essa doação não deveria ser feita, porque perdemos dinheiro, né? Eles entraram com essa ação, né? Perdemos dinheiro. E o que aconteceu? O Tribunal de Primeira Instância deu o julgamento a favor dos sócios, dizendo, não, de fato, o artigo 220 tal do 227, 225, 227 da Lei de Sociedades Comerciais lá da Espanha, fala que é interesse e tal. Mas não era assim muito claro. A nossa lei aqui é mais desenvolvida, nessa parte. E aí, só que na segunda instância, o Tribunal Superior, nós chamamos Superior Tribunal da Catalunha, deu a favor do órgão de administração, falando, não, o que o órgão de administração fez foi conceder um benefício a uma associação X que faz reciclagem, etc., porque ele fez uma ação de responsabilidade social com relação ao seu entorno, porque ele quis retribuir aquilo que a empresa recebe, né, benefícios da sociedade, tentando diminuir, né, mitigar a questão ambiental, promovendo a marca da empresa àquela associação. Portanto, ele está melhorando a empresa, ele está buscando atingir o interesse social da empresa a longo prazo, né? A imagem da empresa, etc. E aí o administrador foi absolvido e não teve que responsabilizar, né, com danos aí à sociedade. Sim, pode falar. Tá, tem microfone ainda? Algum microfone? Porque ele sai no áudio também de quem está ouvindo online depois. Só apertar o botão. Segura 2 segundos. Muito bem. Ótimo. Boa tarde. Em Portugal, à semelhança de Espanha, no que refere à necessidade da sociedade, de uma pessoa coletiva, das sociedades comerciais, o número 2 do artigo, que agora não me recordo ao certo qual é, fala sobre liberalidades. Sim. E essa liberalidade tem que ir atrás ou do objeto da sociedade comercial ou da finalidade. E nesse caso, como foi uma doação, não abrange a capacidade da empresa. Por isso é que o Tribunal de Primeira Instância julgou dessa forma. Exatamente, eu ia falar isso, mas tocou exatamente no Sim, ponto. sim. E é o artigo 6º do Código Social e Comercial de Sexto, Portugal. número 2. Essa liberalidade dos administradores, do órgão de gestão, tem um limite, né, aqui em Portugal. E, portanto, o órgão de primeira instância espanhol falou, não, vocês passaram da esfera de liberalidade, né? Por exemplo, se o administrador manda fazer vários brindes, né?
brindes, né, copinhos, como marca X da empresa, e distribui, entre aspas, estão a perder dinheiro, né? Entre aspas, estão a dar. Mas isso é legítimo perante a liberalidade, isso está certo. Cestas básicas, cestas de Natal, etc. Isso está dentro da liberalidade. Mas a doação, por exemplo, que o administrador fez, entrava no campo já da responsabilidade social, porque era para atingir uma finalidade de questão ambiental, né? Tinha a ver com a questão de meio ambiente, com o nome da marca ligado a essa o entendimento que se a marca da empresa estiver ligada a uma associação que faz reciclagem, etc. Então, mas o dinheiro não foi pouco, foi tipo 50 mil euros, foi muito. Por isso que os sócios entraram com essa. Claro. Sim, sim. Vemos isso em Portugal, por exemplo, nas equipas de futebol, onde uma empresa faz uma doação, não é? A equipa normalmente é da terra, mas que consegue fugir esse número 2 de uma mera liberalidade a partir do momento em que faz marketing à própria sociedade comercial. Mas ele tem um contrato de marketing, né? Sim, porque assim prossegue o seu fim. Tem uma contraprestação. Nesse ponto, tá tudo correto, né? As empresas fazem doação. Mas o que é mais atual hoje é que há ações das empresas, especialmente as grandes empresas, que os órgãos de administração, eles têm que pensar no impacto que acontece em volta dessas empresas. E eu vou chegar lá nas empresas multinacionais, você já vai entender que aí que é a diretiva, trata essas empresas multinacionais, né? As grandes empresas. Mas bem colocado, Jorge, Diogo, a tua colocação. Obrigado. Mas para seguir nosso raciocínio. Então, nós temos esses paradigmas, né? Temos esses paradigmas que as empresas sempre estiveram atreladas ao lucro imediato. Estou no primeiro slide aqui, eu quero ver meu tempo, porque depois eu vou passar rápido, porque eu estou falando muita coisa. 17, né? 17 minutos, 25 minutos, máximo, menos de 30. E aí, quando chega seja, as empresas elas têm esse limite legal, e tem essa legitimidade. O que eu quero agora passar é para uma outra esfera, em que o privado ele é influenciado pelo direito público, né? Em que os interesses particulares, mesmo que fosse convencionado isso, por exemplo, no Estatuto Social, que pode fazer algumas coisas, mas mesmo que for convencionado, tem que ter um limite no direito público, né? Por quê? Porque o impacto da empresa, ela tem um impacto que gera no âmbito social, econômico e ambiental. E o ambiental aqui é um dos fatores que mais faz o legislador europeu se preocupar. Direitos humanos e ambiental são os dois fatores. Eu já vou chegar lá. Vamos ver se consigo. Então, há um debate aqui, né? Um debate sobre preocupações, ou seja, novas preocupações que transcenderam a esfera privada da empresa e dos empresários. Há esse debate. Então, por quê? Porque antes não havia. Antes era só o privado é o campo dos contratos. Entre os privados, eles fazem o que eles querem. Só que hoje há uma preocupação que transcende essa esfera privada, né? Então, principalmente, meio ambiente e direitos humanos, né? Direitos humanos tem muito a ver, por exemplo, com as condições de trabalho. E esses assuntos entraram no contexto das Nações Unidas, da OCDE, OIT, né? Vários organismos internacionais, né? Vocês já conhecem aí, pelo direito internacional, eles começaram a debater esses assuntos alguns anos atrás. Nós vamos ver aqui onde começou com mais força. Em 99, Global Compact, entre 99 e ano 2000, começou em 99, no ano 2000 saiu o documento. O Global Compact da ONU é uma reunião que o grupo da ONU tem, né, da ONU, né, e eles lançaram alguns princípios, né, de caráter voluntário para as empresas adotarem com relação aos direitos humanos. Lá em 99 para o ano 2000. O que significa dizer? Significa dizer assim, que, olha, a ONU, que é um órgão que não tem vinculação direta, né, não tem vinculação direta, eles lançam políticas para os governos depois adotarem essas políticas. Teve uma primeira preocupação, né, o nome do secretário da ONU era Anna Koff, era um indiano, se não me engano. E aí, lançaram esses 9 princípios. Depois, em 2011, o próprio Conselho de Direitos Humanos da ONU, através de um professor John Ruggie, que felizmente faleceu faz uns 3 anos, professor da Harvard, nos Estados Unidos, ele também fez um relatório, um documento em que falava as empresas devem se preocupar com os direitos humanos. Mas pensem vocês, tudo isso aqui no âmbito das recomendações. Depois temos outras normas internacionais no âmbito das recomendações para as empresas. Tudo recomendação. Seja uma empresa que não respeita diretamente, não havia assim uma ligação, uma vinculação, né? Mas aí, só para nós colocarmos aqui de uma maneira mais visual, para vocês perceberem, né? Então, 99 para 2000, Kofi Annan
participou do Global Compact, e ele era o secretário. Dentro do Foro Econômico Mundial de Davos, lançou os novos princípios sobre responsabilidade das empresas e direitos humanos, né? E lembrando que responsabilidade das empresas não é só, é muito mais uma relação com o público em geral, coletivo, né? Uma relação com o público, no âmbito ambiental, social e econômico. Em 2011, John Rudge fez um relatório, apresentou no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e esse relatório falava em 3 fundamentos, né? Tinha 33 princípios, mas com 3 fundamentos: proteger, respeitar e garantir. Por que proteger, respeitar e garantir? Essas empresas, quando se relacionam, né? Nós temos uma empresa portuguesa que vai atuar lá em Angola, ou vai para a Ásia, ou vai para a América Latina. Essa empresa, o capital dela sai daqui. Então, quando ela vai para a América Latina, vai para a Ásia, qual é a lei que impera? A lei da Ásia e a lei da América Latina, né? Por exemplo, né? Essas leis locais são muito flexíveis. Então, você pode trabalhar 16 horas, a mulher grávida pode trabalhar até o 9º mês, depois não tem garantias para as mulheres, depois não tem garantia para os trabalhadores, para as crianças, pode trabalhar a criança o dia inteiro, né? Coisas assim, coisas que vocês parece que não estão acostumados, mas existe isso, existe muito. Então, e essas empresas europeias fazem isso no mundo inteiro, né? Fazem isso no mundo inteiro. Por quê? Elas se protegem da legalidade local, né? Elas se protegem da legalidade local, porque a lei do Sri Lanka não dá nada. A lei da, sei lá, talvez Malásia, outros países aí, é normal. Só que eles produzem lá, depois consomem aqui na Europa. Então, foi lançado esses princípios, né, em 2011, no plano político da ONU. E aí já vamos entrar na diretiva, porque isso aqui é muito interessante para vocês verem essa curva. Começou em 99, 2000, mas começou muito antes, o debate acadêmico nos anos 20 já, né? Mas como ganhou força em 99, 2000, 2011, para nós chegarmos em 2022, e vamos chegar aqui em 2024, né? Antes do meu tempo. Então, esse relatório do professor Ludi, ele falava, ó, temos, assim, 3 bases: Estado, empresas e garantias. Primeiro, Estado é o núcleo central dos direitos humanos. Então, o Estado ele tem que proteger os direitos humanos. Mas, para isso, ele tem que fazer uma política regulatória. Vocês sabem, vocês estudam regulação, né? Direito administrativo, direito constitucional. Porque se não tiver uma regulação, não tem como regular o setor econômico, por exemplo, né? Hoje, o setor econômico é regulado pelo CMVM, as grandes empresas em Portugal, né? Tem ali a regulação própria para cada setor. Mas depois temos umas leis que garantem também as relações contratuais dentro do país, né? E o comércio internacional, nós temos no comércio internacional alguns modelos de negociação internacional. Mas o Estado, ele falou, tem que ter essa ação política para regular. Segundo, as empresas têm uma responsabilidade para respeitar direitos humanos, porque faz parte do comportamento exigível. Mas isso aqui, no plano da ONU, não era obrigatório, é só uma recomendação, dizendo, olha, empresa, vocês que vendem, que vocês compram no mundo inteiro, vocês têm que respeitar esse comportamento exigível. Ou seja, respeitar condições de trabalho, respeitar condições de segurança, respeitar condições de tráfico de pessoas, de trabalho de crianças, tudo que tem a ver com isso, porque acontece isso, né? E, no final, as empresas devem garantir, ou seja, indenizar aquelas pessoas que sofreram. Indenizar. Mas como que você vai entrar com uma ação de indenização lá no Sri Lanka, lá num desses países da Ásia, um dos países da África, que os tribunais, para eles, aquilo não tem qualquer significado. Então, havia um problema de ordem material, né, um problema de ordem material para conseguir executar o que estava bem bonito aí nos relatórios do professor Ruth. Mas daí nós vamos chegar nesse problema que nós estamos vivendo ele já agora, né? Mas só para voltar um pouquinho, né, e continuar nesse assunto, então, nós temos recomendações. O relatório do professor Ruth está aqui, né, o Pacto Global, são recomendações. Nós temos outros princípios importantes. Empresas multinacionais, na OCDE, nos anos 79, também tinha lá vários princípios, né, das relações das empresas no mundo. Declaração Tripartida dos Princípios das Empresas Multinacionais e a Política Social, OIT, 77. Global Compact, 2000. Princípios diretivos relativos às empresas, direitos humanos, Conselho de Direitos Humanos da ONU, 2011. Depois, 2016, que isso aqui é uma coisa bem atual, que vale até hoje, até agora estamos discutindo muito, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que foi lançado em 2016 até para os Objetivos 2030. Mas tudo isso aí é no plano político, não jurídico, político. Mas como que nós fazemos políticos transformar no jurídico? Temos que criar leis, né? Então, agora temos uma regulação, que já vamos chegar aqui,
que é uma proposta de diretiva que a União Europeia ela foi observando todas essas questões que estavam passando no mundo, e aí, aqui, né, eu vou botar aqui tá sobreposto ali, né, mudança climática é um dos motivos mais fortes em que a União Europeia ela pensa que as empresas devem respeitar, né, nessa relação do lucro com o meio ambiente, a relação do lucro com os direitos humanos, está lá também, direitos humanos, né, para ver muito bem, não sei porque falei um pouquinho aqui no PowerPoint, e pensar também nas gerações futuras. Então, a União Europeia pensou, ó, nós temos aí um conjunto de conhecimento que vem de vários anos, né, esse conjunto de conhecimento, que nós percebemos que as empresas se relacionam no mundo, fazem contratos entre eles, há uma garantia jurídica nesses contratos, porém, não há uma eficácia com relação ao respeito da mudança climática, por exemplo, na área ambiental, também não há muito respeito aos direitos humanos dessas empresas que vão para fora, porque eles estão cumprindo a legalidade. Cumprindo a legalidade. E aí, agora, em 2022, 23 de fevereiro de 2022, né, lançaram aí no Parlamento Europeu a proposta de diretiva chamada Corporate Sustainability Due Diligence, né? É o quê? Responsabilidade no âmbito da due diligence, da dever de diligência ou vigilância para as empresas. As empresas elas têm que ter essa responsabilidade de cuidar nessa relação, né, fora da União Europeia. Então, isso é algo novo aqui, que vocês, logo que vocês se tornarem advogados, talvez vocês vão trabalhar aí para a empresa, ou se vocês forem juízes, vocês vão pegar situações como essa, em que as empresas têm que ter um dever de vigilância, ou um dever de diligência, ou uso mais a expressão diligência, para com a sustentabilidade. E essa sustentabilidade é ambiental, direitos humanos, outros direitos coletivos. Então, foi lançado em 2022, e o que fez com que a União Europeia adotasse esse padrão? Primeiro, a União Europeia, para mim, anda 50 anos na frente dos outros países. A União Europeia está pensando a longo prazo. A União Europeia ela adotou esse padrão, ela sabe que, no ponto de vista da concorrência imediata, nesse momento, quando uma empresa europeia ela adota esse dever de diligência para com a sua cadeia de produção, né? Ou seja, produz produtos na China, no Japão é um país correto, né? Na China, outros países da Ásia, da África, ela está se beneficiando e vendendo aqui no mercado europeu. E tem muitos lucros imediatos, né? Lucros, porque quanto mais você explora a mão de obra, né? Quanto mais você explora o meio ambiente, você tem muito mais lucro. Só que se ela coloca uma regra em que essas empresas europeias têm que ir lá fora e atuar conforme o padrão europeu, ela faz com que as empresas europeias ganhem um valor a longo prazo. Significa o quê? Significa que as empresas europeias, elas adotando esse padrão, elas vão ter muito mais segurança no seu mercado daqui a alguns anos. Vão ter segurança, porque sabe-se que na cadeia de produção, lá aquela pessoa que está plantando, por exemplo, né, está plantando um arroz, lá na China, ou lá nesses países, aquele grupo de pessoas estão a respeitar as horas de trabalho que têm que ser respeitadas, porque aquele arroz que está lá, que é de uma empresa que está aqui na União Europeia, vai vir para cá, etc, foi respeitado. Então, vai ganhar valor ao longo dos anos, né? E esse é o meu pensamento, porque as pessoas falam, não, ó, as empresas europeias vão perder competitividade. Dizem isso. Mas eu acho que é o contrário, totalmente o contrário. Elas vão ganhar competitividade porque elas vão ter muito mais segurança em toda a sua cadeia de valor, né? Na operação no nível global. Então, essa proposta de diretiva, já para ir caminhando para o final aqui, ela, no dia 14 de dezembro de 2023, agora o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu se reuniram para alinhar, né, o texto final para aprovação. Deve vir aprovação daqui a um tempo mais. No ano de 2024, né? O que vai acontecer? Todos os países da União Europeia que não têm leis nessa área de proteção na cadeia de valor, na cadeia de produção, vão ter que fazer como Portugal tem. Então, aquela doutrina que eu tinha dito, né? Tem uma doutrina aqui que diz que no artigo 64, parte B, né, linha B, parte final do artigo da Código Sociais e Comerciais, é um texto para ilustrar. Essa doutrina vai ter que voltar atrás, né? Vai ter que voltar atrás e falar assim, calma lá, de fato, a responsabilidade social das empresas começa a ser inserida dentro do texto legal, e é uma responsabilidade social, porque tem autor que diz que não é responsabilidade social, não. Tem autor que diz que não é, mas eu também discordo desses autores, que é uma responsabilidade social, só que agora passa de ser voluntário, passa de ser ético, que antes não era voluntário, era ético, era uma recomendação, para ser algo normativo, e as empresas vão ter que adotar um dever de diligência, ou seja,
Essas empresas vão ter que criar estrutura de compliance, estrutura de cumprimento, né, da legalidade, de prevenção de riscos, vão ter que se antecipar ao risco para, quando elas forem comprar ou fazer um produto em determinado país, elas têm que ter certeza que naquele país estão obedecendo o mínimo de direitos, o mínimo de direitos humanos, o mínimo do direito ambiental. Lá naquele país. Mas como que vai funcionar? Não vai funcionar porque a lei explica tudo como funciona. Tem que ser implementado, assim, essa forma de vigilância, tem que ser implementado setores para a prevenção de riscos. E aí que entra a questão de vocês que estão estudando, né? Vocês que estão estudando, vocês estão terminando a licenciatura, mestrado, vocês podem se especializar nessas áreas que se chamam departamentos específicos do direito, que não é tão direito, é compliance. O compliance não é jurídico, porque o jurídico, nós somos direito, sabemos que o jurídico é o depois. Geralmente, assim, cometer uma infração legal, uma violação ao direito, entra no direito, né? Jurista para atenuar o impacto negativo daquela situação de violação. Existe, só que nós vamos trabalhar um pouquinho antes, vamos trabalhar com o pé atrás, que é no setor de compliance, em que vocês já sabem as regras legais, e as grandes empresas vão contratar pessoas para prevenir esse risco, ou seja, na parte contratual. Vamos comprar galinha, né? Milhões de galinhas de um país X, né? Que produz muito. O Brasil, por exemplo, produz muito galinha. Só que tem que saber se essas galinhas estão respeitando as questões ambientais naquela região, né? Se os trabalhadores estão respeitando, se as empresas respeitam as questões dos trabalhadores. Então, tudo na parte contratual vocês vão trabalhar contratualmente. Vai ser tipo os Estados Unidos, meus amigos. Os Estados Unidos funciona assim. Os Estados Unidos é tudo contrato, tudo antes, tudo antes. E tudo regulado no contrato. Só que os Estados Unidos é um common law. Common law é contrato. Common law é o que nós decidimos acordado a confiança que fica aqui entre nós. Só que nós somos civil law, nós nunca fomos acostumados com isso. Então, nós vamos viver agora uma revolução também dentro das empresas, e já começou, né, as grandes empresas, e vocês que são alunos do direito, têm essa oportunidade de se especializar nessa área, né? Trabalhar em grandes empresas, vocês podem fazer consultoria para as empresas também, né? Não apenas como funcionário, mas como gabinetes de advogados que fazem consultoria para essas empresas para prevenção de riscos contratuais, porque essas empresas podem ter um grande impacto negativo e podem ter multas altíssimas. A própria proposta diretiva fala em multas, né? Que é o tal do garantia, que tinha lá, o garantir as vítimas, caso venha a acontecer. Pois bem, vou terminar por aqui, porque temos aqui só mais dois slides, esse e esse, né? Já disse para vocês, né? Até fala aqui dos padrões, tal, que tem que ter novos padrões. E só para dizer que essa diretiva ela tem uma inspiração, né, na lei de responsabilidade corporativa da França, de 2017, e na lei também de responsabilidade corporativa com relação à cadeia de produção da Alemanha, de 2021, que são os dois países que criaram as leis antes dos demais. E a União Europeia se inspirou neles, né? Mais na França, tem muito mais na França. Porque a França saiu muito na frente, incorporando artigos dentro do Código Comercial, que é algo importantíssimo. Pois bem, então, prevenção de risco, né? Forte fator de compliance empresarial. É a minha recomendação aí para quem me assiste, quem é do âmbito que está se formando, entrar nessas áreas, é uma área muito importante. E quem é da área de pesquisa, pesquisar mais essa relação empresa com os direitos humanos, porque aí tem muitas coisas que podem sair para o futuro. Muito obrigado. Vou passar aqui para a doutora Camila, né, fazer aqui a apresentação. Doutora Camila Benevides, doutora em Direito Laboral pela Universidade de Sapienza, de Roma, e tive a grata alegria de participar na sua banca de doutorado faz pouco mais de 15 dias, uma doutora muito nova no doutorado. Também fez aqui conosco na Universidade de Lusófona no ano de 2023, estágio científico pré-doutoral, né? Então, ela fez doutorado, ela fez pesquisa em Portugal para entender um pouco o mecanismo do direito português na área de investigação dela. Ela vai comentar também sobre isso. Durante os meses de março e junho do ano passado, ela esteve aqui na Lusófona, razão que faz com que ela volte para cá, né? E tenha essa relação conosco. Ela, além de ser advogada no Brasil e em Portugal, especialista, né, nessa área de direitos trabalhistas, né, direito do trabalho, direito laboral, direito internacional e outras coisas mais que ela vai comentar com vocês. Bem-vinda, professora doutora Camila Benevides. Olá, boa tarde, boa noite já, né, a todos.
Para mim é um grande prazer participar desse evento, retornar aqui à universidade, como o professor Fábio comentou, eu tive a oportunidade de fazer um período da minha pesquisa científica aqui na Lusófona, que me permitiu abrir meus horizontes com relação ao tema que eu estudo, que é o direito laboral. Antes de falar do meu tema, eu gostaria também de parabenizar, né, o NED, tanto pelo seu aniversário, quanto por essa iniciativa de realizar esse encontro semanal. Me parece uma ótima oportunidade para compartilhar conhecimento e também esse contato dos alunos com outras áreas, professores de outras matérias, com certeza vai poder influenciar positivamente na carreira de vocês, tanto na graduação, quanto para aqueles que desejam posteriormente fazer mestrado ou doutorado. Como o professor Fábio já adiantou, eu acabei de finalizar o meu doutorado na Universidade Sapienza de Roma. Eu também fiz um doutorado em regime de cotutela, de modo que eu também sou doutora em Direito pelo Brasil, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas e advogada inscrita regularmente no Brasil e em Portugal. Bom, o tema que eu vou tratar com vocês hoje tem uma relação até muito próxima com o que o professor Fábio estava comentando. A globalização, ela trouxe e traz diversos impactos na nossa vida, na sociedade, e um desses impactos tem relação com as relações de trabalho. Efeitos esses que já foram dos mais diversos, por exemplo, nos anos 80, 60, 80, as empresas, muitas empresas europeias decidiram, por exemplo, por migrar parte das suas plataformas para países, por exemplo, da África ou da América do Sul, no sentido de reduzir um pouco seus custos e ter uma maior competitividade. Esse efeito que nós vimos nos anos 60, anos 80, agora tem uma possibilidade de se expandir de uma outra forma. Qual é? É a utilização dessas empresas dos contratos remotos, né? Contratar trabalhadores de outros países, buscando, então, tanto pelo lado positivo, trazer novos profissionais com novas competências, mas também pelo lado negativo, em algumas situações, buscar aplicações de outras leis que eu não vou explicar para vocês no futuro, mais para frente. A questão, antes de entrar propriamente dito com relação à lei, é que o trabalho na era digital, ou os conceitos relacionados com o trabalho remoto, eles são muito complexos aqui na União Europeia. A primeira questão é que nós não temos, no momento, um termo único para denominar essas pessoas que trabalham por meio de computadores, ou laptops, ou, enfim, celulares a partir de sua residência ou a partir de outros locais. Nós temos hoje palavras como teletrabalho, telework em inglês, home office, homeworking, smart work, que a princípio, quando a gente verifica somente a semântica da palavra, parecem ser sinônimos, mas quando a gente vai analisar cada elemento jurídico, verificamos uma certa dificuldade de compreender, por exemplo, pelo menos dentro da União Europeia, qual é o conceito utilizado por cada um dos países. Nós não temos hoje, em nível europeu, nenhum tipo de legislação que determine um conceito de trabalho remoto, ou de teletrabalho, ou, enfim, outras similaridades. Nós temos, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, que fez algumas pesquisas, tentando explicar o que seria trabalho remoto para eles, né? Então, o trabalho remoto que engloba vários tipos de trabalho realizado à distância. Pode ser o telework pode ser dentro da residência do trabalhador ou em outros lugares, ou pode ser também considerado como trabalho remoto, o trabalho que é realizado dentro da residência do empregado, mas sem a utilização de equipamentos tecnológicos. Existe, enfim, uma infinidade de conceitos para poder incluir dentro do trabalho remoto, que acaba dificultando uma legislação em nível europeu. No próximo quadro, eu trouxe para vocês alguns tipos acho que ficou pequeno aí para quem tá assistindo, mas alguns tipos de palavras que são utilizadas. Por exemplo, telework, que está tudo em inglês, tá? O smart work, o trabalho flexível, enfim, todas essas modalidades de trabalho à distância têm conceitos diferentes a partir do ordenamento jurídico que vai ser analisado. Nesta tela, por exemplo, eu trago por país. Por exemplo, a Áustria utiliza a palavra home office na sua legislação, enquanto a Bélgica usa a palavra telework. A Croácia também usa telework, mas já a Bulgária usa remote work. Então, aqui são só alguns exemplos para vocês verificarem, e mesmo aquelas que usam a mesma denominação, como telework, às vezes podem ter diferença, como eu vou ilustrar para vocês.
Existem situações que, dentro do próprio ordenamento jurídico, existem palavras diferentes para denominar o trabalho realizado à distância. É o exemplo da Itália, que eles têm o telelavoro, que seria traduzido para o português como teletrabalho, e eles têm o lavoro ágil, que seria traduzido para o português como o contrato ágil ou o contrato inteligente. Essas duas figuras, esses dois conceitos jurídicos na Itália possuem normas diferentes, fontes diferentes, e na prática são bastante discutidos os efeitos de cada um dos contratos. Por exemplo, o teletrabalho ele nasceu inicialmente na Itália para ser aplicado nos contratos públicos, e ele foi definido como um contrato realizado 100% fora da sede do empregador. Já o contrato chamado Lavoro Agile ou contratos inteligentes, ele é uma modalidade de contrato em que o empregado não pode exercer as atividades 100% fora do empregador. Algum dia na semana ou no mês, ele deve comparecer na sede do empregador para fazer, por exemplo, uma modalidade híbrida. Além disso, no Lavoro Agile não existe um controle de horário, diferente do telelavoro, em que ali o empregado trabalha na sua residência, tendo o controle de horário como se fosse como se estivesse trabalhando mesmo na sede do empregador. No Lavoro Agile, o empregado pode realizar as suas atividades no período que ele melhor entender. É como se o empregador estivesse contratando ele para entregar um serviço. Situação que, dentro do ordenamento jurídico italiano, gera diversas questões por conta do requisito da subordinação. Eu não sei qual o período, né, que os alunos estão aqui, que estão nos acompanhando, se eles já tiverem alguma matéria relacionada ao direito laboral, mas a questão da subordinação, do controle de horário, é algo muito importante para verificar se o empregado é ou não autônomo, ou se ele tem direito ao registro e todos os direitos relacionados à subordinação. Como eu falei, mesmo os países que usam a mesma palavra, entre aspas, ainda assim existe dentro da União Europeia uma dificuldade, porque aqueles que usam, por exemplo, teletrabalho, como a Itália, a França, Portugal e a Alemanha, têm requisitos diferentes. França, Portugal e Itália são um pouco mais, como eu posso dizer, flexíveis com relação ao local em que o empregado vai exercer esse trabalho à distância. A lei portuguesa mesmo não fala que tem que ser estabelecido, que ser obrigatoriamente na residência do empregado. Já a lei alemã expressamente fala que o teletrabalho deve ser realizado na residência desse dependente. Então, essas dificuldades com relação ao conceito acabam gerando dificuldades aos trabalhadores que trabalham em contratos internacionais de trabalho, em que existem duas ou mais relações jurídicas ali sendo discutidas ao mesmo tempo. Antes de entrar propriamente dito nas questões da lei e dos conflitos, eu queria só falar para vocês os dados estatísticos, né? Como todos sabem, a partir do Covid, a utilização do trabalho remoto, aqui eu vou usar a palavra remoto como um sinônimo para todas aquelas formas que eu comentei para vocês antes. Antes, na União Europeia, antes do Covid, era mais ou menos 5,5% da população da União Europeia, em 2019, que utilizava alguma forma de trabalho híbrido, ainda que parcialmente, enquanto depois do Covid, em 2021, conforme os dados do Eurostat, esses dados passam a 13,5%. E em nível da União Europeia já é um percentual bem alto, 13,5%. Mas se vocês forem ver de forma individual, por exemplo, na Holanda, a partir de 2022, existem dados que apresentam que mais de 60% da população trabalha algum dia da semana de forma remota. Luxemburgo também passa de 50%. Então, essa é uma realidade de trabalho que já existia antes da pandemia, que com certeza foi influenciada pela situação de isolamento social que foi criada, mas o aceleramento dessa utilização do trabalho remoto que foi criado na pandemia não vai frear pelos dados estatísticos que estão aparecendo para nós desde 2019. É uma tendência que eles continuem utilizando o trabalho remoto, porque existem algumas vantagens, algumas desvantagens, como, por exemplo, a possibilidade do empregado ter maior flexibilidade para poder se organizar com relação aos dias que vai até a empresa, a questão até do meio ambiente, porque se ele não tem que se deslocar, acaba não tendo que poluir. E essa é uma realidade que nós estamos verificando, então, que veio para ficar e que com certeza vai aumentar cada vez mais a utilização desse tipo de trabalho. Um ponto que eu acho interessante também trazer para vocês é que, além do trabalho remoto, que nós, digamos, podemos dizer por aqueles que são realizados pelo computador ou pelo tablet, existe hoje uma outra forma já de trabalho, que é aquele chamado no metaverso, né? O conceito de metaverso ele muda bastante, porque
é uma questão muito relacionada com a tecnologia. Eu trouxe aqui para vocês um dos conceitos, mas basicamente, de forma resumida, o metaverso é um local que simula a nossa realidade virtual. Simula em modelo 3D. Então, é como se criassem prédios, e a partir de prédios e de pessoas e avatares, as pessoas passam a se relacionar nesse ambiente virtual. Algumas empresas, como por exemplo a Microsoft, já está optando por fazer reuniões dentro desse modelo de metaverso. Por quê? Porque eles entendem que dentro dessa modalidade 3D, as pessoas são representadas por avatares, elas têm melhores condições de interagir entre elas do que uma reunião de Zoom ou, enfim, de outros tipos de modalidades que nós temos hoje, como o Google Meet, onde às vezes as pessoas sequer ligam a câmera para participar da reunião. Na pandemia, Pois é. ligava uma câmera, eu dei aula na Espanha, né? Os alunos não ligavam a câmera. Então, a ideia de utilizar... Tem que fazer um robôzinho desse, a ideia de utilizar o metaverso é que todos os usuários usem como se fosse aqueles sistemas de videogame, joystick e óculos de realidade virtual, para que eles estejam, entre aspas, presentes dentro do metaverso e interajam entre si. Trouxe aqui para vocês um outro exemplo. Já existe também um hotel muito famoso que prefere fazer os treinamentos dos seus empregados dentro do metaverso para verificar se todos os protocolos, tanto de segurança quanto de limpeza, são executados corretamente no metaverso para depois serem imitados, então, na prática. Qual que é o problema? Sendo um ambiente que acaba simulando a nossa realidade, nós levamos para essa realidade vários problemas que nós já temos hoje aqui. Aqui só uma curiosidade, nós temos um dado aqui do metaverso do próprio Facebook, que hoje já conta com 400 milhões de usuários utilizando esses dados aqui, na verdade, de abril de 2023, do ano passado. Mas como eu estava falando para vocês, nós já temos, por exemplo, denúncias dentro do universo virtual de situações que nós vivemos na prática, né? Então, nós tivemos aqui um caso de denúncia de assédio sexual dentro do metaverso. Pode parecer muito estranho você pensar numa situação de assédio sexual num ambiente que a pessoa não está fisicamente. Qual que é o problema? Existe, não sei se vocês já foram em parques de diversões, aqueles que tem aquelas montanhas-russas que você coloca o óculos de inteligência digital e ele simula todo o movimento. Eu, particularmente, já passei vergonha dentro desse tipo de brinquedo, porque, às vezes, a forma como é feita é tão bem feita que o teu cérebro acaba esquecendo que você está numa realidade virtual. Então, isso existem estudos científicos que chamam de efeito Proteus, que é quando o cérebro, entre aspas, ele desliga a informação de que ele está numa simulação e ele passa a acreditar que está vivenciando aquela situação. E os efeitos psicológicos disso são os mais vastos. Então, aqui, por exemplo, está em inglês, mas o pesquisador fala que como a pessoa está utilizando um joystick quando ela está no controle dentro do avatar, quando o joystick ele vibra com o toque, é como se ele estivesse sofrendo toque na cabeça dela, né? A sensação dela é que é como se ela estivesse sofrendo toque. Existem estudos científicos, por exemplo, de pessoas que perderam uma parte dos membros, e quando eles colocam algum tipo de equipamento digital ali para substituir, a pessoa passa a sentir alguma coisa naquele membro, mesmo que ele não existindo. Então, o nosso cérebro é tão complexo que realmente pode ser que a pessoa se sinta de alguma forma, enfim, invadida. No caso do metaverso, né, que não foi utilizado ainda para fim de trabalho, mas ali eles criaram, então, uma possibilidade da pessoa criar uma bolha de 1 metro dentro do seu avatar, para que não sofra nenhum tipo de contato. Dentro do ambiente de trabalho, a situação seria provavelmente repetida, mas pode também gerar diversos tipos de problema. Bom, então, indo basicamente para as questões que queriam trazer para vocês com relação a efeitos legais desses trabalhadores que trabalham no país ou trabalham a partir de um país para empresas localizadas em outra localidade. Dentro da União Europeia, eu acabei estudando até o momento apenas questões de empregados, empregadores que são localizados dentro da União Europeia, né? Hoje eu tenho um projeto já de fazer um pós-doutorado e penso em analisar conflitos de lei daí fora da União Europeia, mas hoje os dados que eu vou trazer para vocês é da União Europeia. Então, aqui nós temos um regulamento que foi criado, na verdade, em 1980, que é chamado Regulamento Roma, e depois ele foi atualizado em 2008, e ele traz diversas normas, diversas regras para sanar questões de conflito em direito privado. Uma dessas regras tem relação, então, com os trabalhadores subordinados que estão ali no artigo 8º.
Eu vou resumir para vocês quais são os 4 requisitos que a lei prevê. Quando existe um contrato internacional de trabalho, a regra é que vai ser aplicada a lei nacional de escolha das partes. Então, na hora de realizar o contrato, as partes têm que escolher um contrato. Essa é a opção 1. Porém, elas não podem afastar as normas não derrogáveis, porque como vocês já viram ou vão ver, o contrato de trabalho ele só tem umas regras diferentes dos contratos normais, justamente porque não existe uma igualdade de forças, né? O empregado acaba sendo a parte mais fraca e muitas vezes ele se submete a aceitar determinadas coisas. Então, por conta desse desequilíbrio contratual, se fala que não existe uma autonomia própria da vontade nas relações de trabalho. Então, justamente reconhecendo essa limitação da autonomia da vontade do empregado, a lei fala: as partes podem aceitar, concordar com a lei nacional? Podem, porém, elas não podem afastar as normas não derrogáveis, por acordo. O que são essas normas não derrogáveis? Aquelas normas que tratam da proteção de direitos fundamentais do trabalhador. Por exemplo, normas com relação ao salário mínimo, normas com relação à jornada de trabalho. Então, por exemplo, vamos imaginar que existe um contrato internacional de um empregado que trabalha a partir da Romênia para uma empresa localizada em Portugal. Vamos imaginar ali, então, que as partes escolhem: nós vamos aplicar a lei da Romênia. Se, eventualmente, a lei da Romênia estabelecer que a jornada contratual semanal é de 40 horas e em Portugal disser que for de 39, por exemplo, não sei qual é o limite semanal aqui, mas, nesse caso, vai se aplicar a de Portugal, porque ela é mais favorável ao empregado. Bom, esse é o requisito 1. Requisito 2, caso não exista um acordo entre as partes, ou seja, caso as partes não coloquem no contrato qual é a lei que vai ser aplicada, se aplica a lei do local onde o trabalho é executado. O terceiro item ali da lei fala que, se não for possível identificar aonde o trabalho é realizado, porque às vezes ele é realizado em diversos locais ao mesmo tempo, vai ser aplicada então a lei da sede do empregador. E o último item, que é o 4º, fala que, se houver, por acaso, uma lei nacional que tiver maior contato, maior proximidade com aquela relação de trabalho, que não seja nem a lei do local onde é exercida, e nem a lei da sede da empresa, essa vai ser a lei aplicada. Bom, quando foi criada a primeira regra lá em 1980 e depois foi atualizada, se pensavam muito nos contratos físicos, pessoas que trabalhavam, por exemplo, os trabalhadores marítimos que trabalham em barcos, os trabalhadores que trabalham em avião, e ali estão trabalhando em vários locais ao mesmo tempo, por isso foi criada essa lei para analisar qual seria a forma de resolver esse conflito de lei. O problema é que nos contratos remotos, a questão ficou um pouco mais complicada com relação ao local de trabalho. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero falar para vocês uma coisa que é bem interessante. Como eu expliquei, o local de trabalho é fundamental. Por quê? Porque mesmo quando as partes concordam qual vai ser a lei aplicada, elas não podem afastar as leis não derrogáveis. E as leis não derrogáveis, conforme o item 2, são aquelas do local onde o trabalho é realizado. Porém, a lei não fala como que nós vamos fazer essa comparação. Como é que eu vou saber qual que é a lei mais favorável? A princípio, pode parecer uma coisa simples. Por exemplo, que eu dei para vocês de jornada de trabalho, é fácil de ver. 40 horas, 39, não sabe que 39 é melhor. Mas existem questões que, na prática, analisando cada caso, podem não ser tão simples. Por exemplo, nós temos países na União Europeia que, com relação às normas de despedimento, estabelecem uma coisa com relação à dispensa. A Itália, por exemplo, quando é uma empresa com menos de 15 empregados e que a empresa opera um despedimento ilegal, o empregado tem direito à indenização e não à reintegração. Existem outros países aqui na União Europeia que não, que falam que se for um despedimento ilegal, o empregado tem direito à reintegração. A princípio, quando você vai analisar uma questão, indenização ou reintegração, pode parecer, pensando no princípio de continuidade da relação, na proteção do trabalho, que a reintegração seja uma norma mais protetiva. Porém, às vezes, para aquele trabalhador, no caso prático, ele preferiria receber a indenização, porque naquele ambiente de trabalho talvez já não era mais saudável, talvez porque aquela empresa não era mais a melhor, ou porque ele já tinha outra empresa, já achado outro trabalho quando foi discutida essa questão em juízo. Então, infelizmente, a legislação ela não traz critérios claros com relação a qual é a forma de se verificar qual é a norma mais favorável. Nós temos alguns julgamentos no Tribunal de Justiça da União Europeia que fala que cabe ao juiz, então, da causa, analisar primeiro se aquilo é uma norma não derrogável ou não,
porque existem, por exemplo, elementos jurídicos que não reconhecem normas sindicais estabelecidas em contratos sindicais ou em convenções coletivas como lei. Então, teria que verificar se naquele país, aquela convenção coletiva que estabelece o salário é considerado como lei ou não, ou é considerado como um contrato privado. Enfim, de maneira geral, é dada uma grande autonomia ao juiz para que ele verifique essa questão e veja qual que é a lei mais favorável. Um segundo ponto que eu queria falar para vocês, antes de falar dos trabalhadores remotos de forma propriamente dita, esses casos que eu coloquei ali, o número da 152/20 e 218/20 do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque eles trouxeram aqui uma questão muito, muito interessante. Eu mencionei para vocês que nos contratos de trabalho existe ali uma limitação à autonomia da vontade por conta do desequilíbrio contratual que existe entre empregado e empregador. Nesse caso específico, era um trabalhador romeno, que trabalhava para uma empresa italiana, e ele queria, então, que fosse aplicada o salário mínimo estipulado pelos sindicatos italianos, porém, ele havia escolhido, no contrato lá, a lei romena. Como que foi feita essa escolha? Foi feito por meio de uma cláusula tipo, ou cláusula de adesão, não sei exatamente como que é o nome utilizado aqui na cláusula de adesão, ou seja, foi uma cláusula que o empregador escreveu, redigiu, e ele simplesmente apresentou para o empregado que só teve a função de assinar o contrato, ele não teve possibilidade de negociar aquela cláusula. Então, se discutia se esse tipo de cláusula ela era válida ou não para que o empregado, que já é a parte mais fraca, que durante a contratação geralmente está ali se sujeitando ao contrato para poder trabalhar, se era válida aquela escolha de aplicar a lei romena. E o Tribunal de Justiça da União Europeia, numa decisão bem recente, de 2022, se não me engano, entendeu que sim, o empregador pode assinar, pode fazer o contrato previamente, estabelecendo a cláusula, e que o simples aceite do empregado naquela cláusula vale como uma escolha. Eu, inclusive, fiz um artigo sobre essa decisão, porque, na minha visão, a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça acaba desconsiderando anos e anos de princípios estudados com relação aos trabalhadores. Né? Infelizmente, até hoje, nós ainda temos um desequilíbrio contratual muito grande. É claro que nós não podemos comparar os trabalhadores de hoje com aqueles que trabalhavam nas fábricas ali no começo da Revolução Industrial. Mas ainda existe uma grande dificuldade dos empregados negociarem cláusulas. Eu mesmo, como advogada, como professora, quando vou ser contratada por algum ambiente de trabalho subordinado, você tem dificuldade de falar para o seu empregador, olha, tal regra é assim ou Y, você acaba sujeitando algumas normas para poder realmente ter acesso àquele emprego. Mas esse foi um entendimento, então, adotado pela União Europeia. Bom, como eu falei para vocês, o local de trabalho é um conceito fundamental com relação aos contratos internacionais para a gente verificar qual é a norma aplicável. E qual que é o problema? Qual é o local de trabalho para esses trabalhadores que trabalham de forma remota? Seria o local a partir do qual ele acessa o computador, por exemplo, a sua residência? Seria a sede do empregador, que recebe esses dados, processa? Pode ser, em terceiro lugar, o servidor da empresa, que nem sempre é a própria sede da empresa. Existem questões ainda relacionadas à terceirização, né? Na terceirização existe um triângulo, existe a empresa que contrata o empregado, que vai prestar serviço para a empresa tomadora de serviços, e o empregado. E, geralmente, elas não estão no mesmo local. Podem estar no mesmo país, mas podem estar em países diferentes. Então, hoje, nós não temos uma resposta na legislação que estabeleça qual é o local, e nós temos, então, alguns entendimentos da doutrina. Geralmente, sempre se entendia que era o local onde o empregado está. Por quê? Porque o local onde o empregado está teria uma maior ligação com a realidade vivenciada por ele, por exemplo, eu não poderia estabelecer que o empregado recebesse um salário de outro país, por quê? Porque aonde ele vive é que estão os custos que ele vai ter que praticar no dia a dia, então ele precisa receber um salário que seja compatível com a realidade que ele vive. Mas qual que é o problema? Parte da doutrina diz, então, que é o local onde ele acessa. Se eu disser isso, eu estou possibilitando a realização de vários problemas, como, por exemplo, a questão de dumping social. O que é o dumping social? É quando a empresa escolhe contratar pessoas em um determinado país para, entre aspas, economizar. Então, é como se a empresa que está em Portugal escolhesse contratar empregados que estão na Romênia, porque ali a lei protetiva, a lei social é mais fraca. Tem uma questão de discriminação, por exemplo.
Eu fiz um estudo colocando um exemplo de 2 empregados. Um está fisicamente na Itália e outro está fisicamente na França. Os dois são contratados no mesmo dia, para fazer a mesma função, com a mesma carga horária, tudo exatamente igual. Porém, aquele que está na França teria direito a 5 semanas de férias, conforme a lei nacional francesa, enquanto aquele que está na Itália teria direito a 4 semanas de férias, conforme a lei nacional italiana. Existe um problema também de administração. Vamos imaginar uma multinacional com centenas de empregados, por exemplo, aqui na União Europeia, distribuída nos 28 Estados-membros. Imagina para um RH de uma empresa ter que imaginar gerir 28 leis diferentes. E ainda, por final, tem também a questão sindical, que, por regra, segue o sindicato competente para poder negociar as questões coletivas, é aquele que segue a lei material. Imagina uma empresa ter que negociar com um sindicato de outro país, que fala outra língua, que tem uma outra cultura, e não está, então, de acordo com o dia a dia vivenciado pela empresa. A minha tese de doutorado é exatamente, então, no sentido de que eu entendo que não é possível localizar ao 100% qual é o local de trabalho, porque eu também não posso dizer que é a sede do empregador, né? Porque o empregador, se ele mudar a sede dele, não é que vai mudar a forma como eu exerço o meu trabalho. Mas, seguindo o que nós temos hoje, né, na nossa legislação ali, que é o artigo 8º, eu entendo que deve ser aplicado, então, a linha 3, não, o ponto 3, aliás, que fala que quando não é possível identificar 100% o local da prestação de serviço, seja localizado, então, seja aplicada ao local da sede do empregador. E eu entendo que seja a sede do empregador, porque existem empresas, como de novo, reitero, multinacionais com diversas filiais, e se for permitido à empresa, ao meu ver, escolher qual filial vai contratar, ela também pode escolher, então, registrar um empregado numa filial onde a lei social não é tão protetiva. Existem também questões relacionadas à questão da jurisdição, que é um outro regulamento, mas por conta do tempo que nós temos, eu vou optar por encerrar aqui. Mas eu agradeço muito novamente o convite, espero que esse tema, que é muito novo, tenha trazido vários pontos de reflexão para vocês e fico disponível aqui por eventuais dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Camila. Vou passar aqui para a Marta, que vai fazer o encerramento, ou o que quiser fazer, né? Resta-me então agradecer. Oi. Resta-me então agradecer a todos aqui os presentes. Foi assim uma palestra mais familiar. Amanhã contaremos com o presidente da Ordem dos Advogados, cá, aqui na Sala Nobre. Agradecer aos doutores por estarem aqui também. E dar os parabéns também pelo doutoramento, doutora Camila. E obrigada a todos. Para ter certeza. Não sei se alguém tirou, né? Depois não olha. Cara, tira aqui no meu telefone que sempre fica registrado também.